Olá, olá, meus queridos alunos. Voltando então para essa segunda parte, né, da aula, não segunda parte sim, uma aula de tema específico, onde lembrando que eu já tratei da parte geral das questões de nascimento, então eu trataria agora das hipóteses de alteração de nome, de maneira muito rápida. Primeira delas, que é a mais importante de todas, também pouco conhecida, né, quando as pessoas tomam conhecimento dela já é tarde demais, que é no caso daquele que completa, né, no prazo de 1 ano, ao contar do início, né, da maioridade civil, ou seja, logo que ele completa 18 anos, 18 até os 19 anos, essa pessoa ela pode pedir a sua mudança de nome independentemente de justificativa, tá? Lembrando, muito cuidado, item 33.4, desculpe, item 34, qualquer alteração posterior do nome será feita por ordem judicial, arquivando-se mandado e publicando-se a alteração pela imprensa. Lembrando, tá, que a publicação pela imprensa aqui já é admitida a própria publicação da sentença. Ocorre muito se vocês entrarem no Diário de Justiça, se vocês derem uma olhada nas varas de registros públicos da capital, direto tem sentenças de retificação de nome publicadas no DJE. Essa publicação já é suficiente, não precisa colocar no jornal que essa pessoa está mudando de nome, está tendo uma alteração do seu nome. 34.1 é o que eu disse agora aqui. Entende-se como publicação pela imprensa aquela feita da própria sentença, nela devendo ser mencionados o nome constante do registro e aquele que passa a ser adotado por força da decisão, ou seja, menciona o nome que foi retificado e o efetivo nome atual daquela pessoa. 35 é a hipótese mais importante que nós temos aqui, além das outras que nós também discorreremos lá dentro da lei dos registros públicos. A mudança de nome após o decurso do prazo de 1 ano da maioridade civil, está sujeita à apreciação judicial, sem que fique vedada a sua concessão, desde que ocorra motivo justo. Pessoal, alteração de nome, ela é simples. Não, o cara chega lá no balcão e falou, fiz aniversário ontem de 18 anos, troca meu nome aí. Não, não é assim que funciona, ele tem que entrar com o pedido judicialmente para que seja alterado efetivamente o seu nome. Mas a lei diz que é imotivado, sim, mas depende de intervenção judicial. O motivo é irrelevante, ele pode mudar porque fala, não gostei. Meu foi adotado o nome de José, mas eu gosto do nome de João, então quero trocar de José para João. Maravilha, primeiro ano dele, de maioridade, não gera prejuízos em eventuais terceiros que tenham contratado com ele, salvo no caso de que ocorra justo motivo. Um justo motivo que pode ser elencado é lógico, é ele mesmo querendo adotar um nome absurdo. Tá? Não, lógico, isso aí não é nem tocando no assunto de questão de preferências musicais, mas também trata-se de uma vedação por uma interpretação sistemática, né, das questões relativas ao nome, daquele que chega na serventia, né, aliás, chega perante o juiz e fala, eu quero trocar meu nome para Justin Bieber. Não, cara. Existe uma pessoa com esse nome, ela tem uma proteção, trata-se de uma pessoa pública, Bieber é um sobrenome, Justin ainda pode ser um prenome que possa vir a ser adotado sem problema, eu pelo menos não vislumbro nem o óbice a adoção desse nome, mas a adoção do nome completo Justin Bieber de alguém que se chamava João da Silva, por exemplo, é inadmissível no direito brasileiro, porque isso não é, além de prejudicar os apelidos de família na alteração do sobrenome, também identifica-se como uma pessoa de reconhecimento notório que merece a proteção do nome dela, tá ok? 35.1, o pedido que se refere ao artigo 56, que é esse, né, do prazo de 1 ano, tem natureza administrativa e poderá ser deduzido diretamente do civil das pessoas naturais, que o remeterá à apreciação do juiz corregedor permanente. Ou seja, ele chega no registro civil e fala, quero trocar meu nome. Maravilha, o registrador lhe abre o pedido de providência, ou seja, um procedimentinho administrativo, remete para o juiz corregedor permanente, esse irá apurar os motivos, né, se não há nenhum óbice, se o nome eleito e escolhido é um nome ilícito, que não traga nenhum prejuízo nem para ele, expor ao ridículo, e nem a uma outra pessoa que venha a ser objeto de homonímia, sem a supressão dos apelidos de família, tá ok, ele pode ser alterado, volta a decisão do juiz corregedor permanente, averba-se a alteração do nome, tá ok? 36. Os prenomes são definitivos, tá? Aqui fala a respeito da definitividade dos prenomes, tá? É um princípio, tá? Esse aqui, princípio da definitividade dos prenomes. Já tem uma discussão doutrinária acerca do princípio da imutabilidade, o princípio da definitividade, então nós não vamos entrar nessa seara porque para nós não interessa na primeira fase. E somente serão admitidas retificações e alterações em caso de erro gráfico evidente, ou seja, a pessoa era para se chamar, por exemplo, um nome masculino Vilmar, que já é muito comum, eu já vi várias vezes, só que esquecem do último R, então o cara passa a se chamar Vilma.
ele pode sim, obviamente, trocar o seu prenome, porque trata-se de um erro de grafia, ele é um homem que está acabando sendo identificado por um nome feminino, tá ok? Exposição de seus portadores ao ridículo, aquela hipótese que se o registrador falhou e não deixar passar o nome ridículo, ele pode depois pedir a alteração desse nome. Substituições ou acréscimos de apelidos públicos notórios, apelido público notório, todo mundo conhece aquele nome que a pessoa ela é conhecida de maneira inquestionável, ou alterações em razão de proteção à testemunha naquelas hipóteses previstas lá da lei de proteção às vítimas e às testemunhas, tá ok? Então ali também é uma hipótese de alteração de nome. Em qualquer dessas hipóteses será imprescindível a ordem judicial, ou seja, somente com autorização do juiz. Outras hipóteses que nós podemos aqui elencar lá na Lei 6.015 de alteração de nome, tá? Para que a gente não feche tudo aqui. No artigo 57, né, aliás, o artigo 56 traz a tese do 1 ano, o 57, o programa de proteção a testemunhas que nós já tratamos, o parágrafo 1º do 57, poderá também ser averbado nos mesmos termos o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Parágrafo 2º, a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desquitada ou viúva, excepcionalmente havendo motivo ponderável, poderá o juiz requerer competente que no registro de nascimento seja averbado o patronímico do seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou ambas. Pessoal, aqui é alteração do nome em virtude da união estável, plenamente passível. Ainda mais agora com a questão da equiparação da união estável com o casamento. Se casou, pode trocar o sobrenome. Se então, no caso da união estável, também pode trocar o sobrenome sem problema, tá? Aplica-se tanto no casamento quanto na união estável essa averbação de alteração de sobrenome sem necessidade de autorização judicial. O juiz competente somente poderá processar o pedido se tiver expressa concordância do companheiro, esse da vida em comum houverem decorrido no mínimo 5 anos, aqui já não fala-se mais em prazo, tá? Que é incompatível com a nossa ordem atual. O pedido de averbação só terá curso quando o desquitado companheiro, se a ex-esposa houver sido condenado ou renunciado. Esquece também essa hipótese, foge isso das questões da equiparação da união estável e do casamento. O aditamento regular dessa lei será cancelado a requerimento de uma das partes ouvida a outra. Aqui é uma questão de cancelamento da averbação da alteração do nome. Então aqui precisa do justo motivo e etc. E várias coisas, principalmente lembrando que no caso de dissolução de união estável, no caso de divórcio, não é necessária intervenção judicial. Então essa hipótese aqui, na verdade, é uma hipótese excepcional, ou seja, de uma discussão judicial acerca da alteração de uma adoção de um nome ou não, ainda durante a constância do casamento ou da união estável, ou até mesmo depois, quando um deles, né, aquele que acresceu o nome do outro, decidiu não alterar o seu nome. Tanto o aditamento quanto o cancelamento previsto nesse artigo serão processados em segredo de justiça, lógico, questões relativas ao estado da pessoa correm em segredo de justiça. Quando a alteração de nome for concedida em fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração de crime, aqui aquela hipótese da proteção à testemunha. E o parágrafo 8º, que foi acrescentado pela Lei 11.924, né, conhecida também como a Lei Clodovil, que é nos casos agora, temos também a alteração de nome e prenome em razão de adoção, em razão de reconhecimento de paternidade, em razão de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva e também nos casos da Lei Clodovil. Pessoal, o que diferencia a socioafetiva da Lei Clodovil? A alteração na questão dos sobrenomes. No reconhecimento socioafetivo pode ser alterado o nome todo da pessoa, e isso em decorrência de uma relação de filiação, tá ok? Dentro da Lei Clodovil não há filiação socioafetiva, há uma mera afetividade normal, não reconhecida no âmbito de filiação entre o padrasto e o enteado, entre o padrasto e a enteada, ou entre a madrasta e o enteado e a madrasta e a enteada, tá ok? Então, muito cuidado quando vocês forem questionados ou interpretados nesse sentido. O parágrafo 8º do artigo 57 não é a mesma coisa da alteração de nome por reconhecimento socioafetivo. Aqui é uma questão de afeição, fazer uma homenagem ao padrasto não quer dizer que implica necessariamente em alteração de nome em razão de reconhecimento de filiação socioafetiva, tá? Tome muito cuidado para não confundir essas duas hipóteses. A substituição do prenome ainda será admitida em razão de fundada coação, ameaça decorrente de colaboração com crime, que reprisando mais uma vez a questão de programa de proteção à testemunha, e as alterações que eu já mencionei decorrentes de adoção, reconhecimento de paternidade
e no caso de reconhecimento de paternidade biológica e nos casos espontâneos ou até mesmo judicial, e as hipóteses de reconhecimento de paternidade socioafetiva, tá ok? Então cuidado, tá? Sempre dividam isso, reconhecimento, a alteração de nomes que dependem de intervenção judicial e alterações de nomes que não dependem de intervenção judicial. A hora que vocês separarem isso numa tabelinha, fizeram esse esclarecimento bem bacana, vocês não vão ter problema nenhum em relação às questões de alteração de nome, tá ok? Feito isso, terminamos aqui a relação da parte relativa a nome, partiremos então para as questões de indicação do suposto pai e também do reconhecimento espontâneo de paternidade lá dos provimentos 16 e 19 do CNJ, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.